Salve família! Ele começou do zero, enfrentando humilhações na infância até se tornar o braço direito de Pablo Escobar. Mas o que acontece quando a ambição de um soldado tenta superar a autoridade do próprio patrão? Hoje, você vai conhecer a ascensão meteórica e a queda insana de Layuca, o homem que ousou desafiar a hierarquia de Medellín. Vamos revelar como ele conquistou o povo e por que sua lealdade foi colocada à prova em um jogo onde o erro é definitivo. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva e se quiser apoiar meu trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, clique em Seja Membro. Bora pro vídeo! Rubem Dario Londônio Vasquez, também conhecido como Layuca, cresceu em uma pequena propriedade rural, vindo de uma família muito simples, que ainda assim conseguiu lhe garantir o básico da educação escolar. Mesmo assim, ele apresentava dificuldades de aprendizagem que o diferenciavam das outras crianças da região. Moradores mais antigos lembram que, quando era garoto, Layuca sofria frequentemente com provocações e maus tratos. Muitos zombavam de suas limitações, criando um ambiente hostil que marcou profundamente sua infância. Entre risadas maldosas e agressões, o jovem Layuca acabou encontrando uma forma distorcida de extravasar toda a frustração que carregava. E isso o levou a um caminho perigoso, aceitando tarefas que envolviam eliminações sob encomenda. Ao entrar na adolescência, sua vida ficou ainda mais instável. Ele se envolveu com coca e criou dependência, mas apesar disso, conseguiu um emprego em uma pequena fazenda, atuando como vigia noturno. Sua função era simples: permanecer acordado e proteger a propriedade de qualquer invasão. Mesmo assim, sua trajetória paralela no mundo do crime continuava avançando. Layuca passou a circular entre grupos de assaltantes e contrabandistas, que o viam como alguém confiável para serviços de alto risco. Foi nesse ambiente que ele se aproximou ainda mais de pessoas envolvidas em atividades ilegais, inclusive seu primo, conhecido como Juan Caca, que mais tarde seguiria pelo mesmo caminho. Após juntar um dinheiro, Layuca decidiu deixar o trabalho de vigilante na região de La Tablasa. Porém, antes disso, ficou intrigado com o crescente poder e riqueza do dono da propriedade onde trabalhava. Sua curiosidade logo foi respondida. Aquele homem era Pablo Escobar. Escobar, ao conhecê-lo, ofereceu-lhe um novo tipo de trabalho, mais perigoso e com responsabilidades muito maiores. A proposta envolvia aprender técnicas específicas e lidar com um produto que havia sido descoberto por gringos e que, na época, estava enriquecendo pessoas humildes de forma rápida. Layuca aceitou sem imaginar que o novo chefe o colocaria ao seu lado como guarda-costas e sicário. A fama de Layuca cruzou fronteiras e chegou aos ouvidos de Pablo Escobar por meio de figuras já carimbadas no submundo, como Jorge El Mico e Elkin Correa. Ao entrar definitivamente para o círculo íntimo do patrão, Layuca não era apenas mais um guarda-costas. Ele se tornou o homem de máxima confiança para as missões mais delicadas e perigosas. Com o crescimento exponencial dos negócios do cartel, a influência de Layuca também saltou de patamar. Ele assumiu a responsabilidade de resolver as pendências que o patrão não conseguia tratar de forma diplomática, mas sua função mais estratégica era outra: o recrutamento. Layuca percorria os bairros periféricos em busca de jovens que sonhavam com dinheiro rápido e ascensão social. Ele reunia esses rapazes e os levava para a famosa fazenda em Sabaneta, que funcionava como uma verdadeira academia de treinamento para o exército particular de Escobar. Foi lá que o próprio Layuca se especializou, aprendendo a manusear equipamentos táticos com perfeição, dominar motocicletas de alta cilindrada e operar dispositivos de alto impacto. Ele se tornou uma peça fundamental do cartel de Medellín. Apesar da vida violenta, Layuca nunca esqueceu suas origens humildes. Com o bolso cheio de recursos provenientes da organização, ele passou a construir uma imagem de justiceiro social em seu vilarejo. Para muitos moradores, ele era uma espécie de Robin Hood local. Uma história que ainda ecoa na região conta que, certa tarde,
Enquanto subia a montanha em seu carro de luxo, Layuka encontrou uma idosa carregando lenha sob um sol escaldante. Ele não apenas deu carona à senhora, como a acompanhou até sua residência. Ao notar que ela vivia em condições precárias, sem eletricidade ou meios modernos para cozinhar, ele retornou poucos dias depois com um fogão elétrico novo, instalado por ele mesmo. Gestos como esse criavam uma rede de proteção e silêncio em torno de suas atividades, transformando um sicário em um herói, para aqueles que o Estado havia esquecido. Apesar da imagem de benfeitor, a mente de Layuka era um terreno instável. Ele era profundamente tocado pela miséria alheia, chegando a se emocionar ao ouvir canções que narravam a luta das classes menos favorecidas. Mas esse lado sensível contrastava com um comportamento autodestrutivo. Mesmo com a ascensão financeira, Rubem frequentemente se isolava em ambientes clandestinos para se entregar aos vícios que o acompanhavam desde a juventude. Sob o efeito dessas substâncias, seu temperamento tornava-se ainda mais implacável. Tomado por um espírito de vingança, ele buscava acertar contas com todos aqueles que o humilharam na infância. Era esse rancor acumulado que ele carregava como uma arma que fez com que Pablo Escobar o apelidasse de o temível Yuca. Para ele, o perdão não era uma opção, nem mesmo após encarar a morte de perto. E a morte quase o alcançou em um evento que paralisou Envigado. Em um dia marcado pelo destino, Layuka estava a bordo de um helicóptero junto com Pablo Escobar, a companheira do chefe e um piloto. Durante o voo sobre a região de Loma del Xoxo, uma falha mecânica na cauda da aeronave fez com que o aparelho despencasse. O grupo só sobreviveu porque a queda foi amortecida por uma árvore frondosa e um terreno lamacento. Embora o desfecho pudesse ter sido fatal para todos, Layuka saiu do incidente com uma fratura na perna direita. Levados ao hospital local, a recuperação foi surpreendentemente rápida. Agora, Layuka não era apenas respeitado, ele era uma figura central nas operações táticas da organização. Ao lado de nomes como El Chopo e El Mico, ele coordenava grupos de intervenção e motivava novos recrutas a perderem o medo. Um exemplo marcante de sua liderança ocorreu com um segurança que cuidava de um dos depósitos de Escobar. O homem, que nunca havia entrado em um confronto real, foi convocado para a linha de frente. Percebendo a hesitação do rapaz, Layuka foi direto. É assim que se aprende. Sob seu comando, ele ajudou a gerir um contingente de quase 1.000 homens que, na época, operavam em uma complexa e polêmica rede de colaboração que envolvia até mesmo membros de forças oficiais. Layuka chegava a usar uniformes do exército e circulava com homens como Pininina, Chopo, Otto e Pasquim, em caminhões militares que saíam do batalhão de Vila Hermosa, local onde a liderança do grupo se reunia com frequência. Pelo tipo de função que exercia, Layuka ganhou respeito tanto de integrantes do crime quanto de moradores do município de La Estrela, chegando, com apoio do grupo político Renovação Liberal, a se tornar vereador, mesmo carregando um passado que todos conheciam, algo que não impediu a aprovação de projetos que beneficiavam a população. Ainda assim, ninguém deixava de enxergar o lado sombrio que ele carregava. Dentro de sua própria casa, chegou a atirar contra um policial que, segundo ele, estava agindo de maneira dupla, tudo na frente do próprio filho. Em outro momento de fúria, disparou contra a mãe da criança, atingindo-a perto do olho, enquanto a mulher carregava seu filho nos braços. Os episódios de violência doméstica eram logo esquecidos em meio às festas cheias de excessos que ele costumava promover. Até mesmo Pablo Escobar, já envolvido com política, o convidou certa vez para uma viagem de lazer ao Brasil, onde estiveram presentes homens de confiança, incluindo operadores importantes e antigos aliados. Era um descanso para todos, mas também a confirmação de que Layuka havia alcançado o círculo interno do poder. Quando o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, decidiu expor Escobar publicamente, Layuka mostraria sua brutalidade empírica ao se tornar peça fundamental no ataque ocorrido em 30 de abril de 1984. Junto de Pinina, Chopo e outros, discutiu várias maneiras de atingir o político, inclusive usando uma ambulância, mas a ação acabou sendo executada por homens em uma motocicleta. Após a morte do ministro,
as autoridades voltaram sua atenção contra Layuka. Invadiam sua casa, quebravam os móveis e ameaçavam sua mãe com armas, chegando até a expulsar sua esposa em certo momento. Diziam procurar esconderijos, dinheiro e munições, mas só encontravam fotos de Layuka na Hacienda Nápoles, alimentando girafas. O homem teve de se esconder por um tempo, aguardando a poeira baixar. Ele só retornou às atividades quando o pai de seu chefe foi sequestrado. Revoltado, o patrão voltou às pressas do exterior, onde se escondia, decidido a comandar pessoalmente o resgate. Chamou Layuka e disse: "Precisamos de você." Logo depois, com a captura de alguns envolvidos, Rubem conseguiu uma gravação na qual a voz do responsável pelo sequestro aparecia nítida, negociando o rapto e zombando do chefe. Layuka levou a gravação para seu patrão, que agora tinha o sujeito diante de si. Pablo apenas repetiu: "Você dizia que eu nunca ia te pegar. Você pode até sequestrar, mas jamais colocar as mãos no pai de Pablo Escobar." Em seguida, quebrou a gravação na cabeça do homem. Momentos depois, o indivíduo foi eliminado. A esperteza de Layuka parecia refletir não só em seus adversários e na própria companheira, mas também em seu pequeno filho. Em uma sexta-feira santa de 1985, Layuka buscou seu filho para um passeio de carro, acompanhado por seu segurança de confiança, conhecido como Cacho. Ao estacionar seu Renault 18 diante de um estabelecimento no Parque de La Estrela, agentes de inteligência da Força Policial iniciaram uma ofensiva tática, sem considerar a presença de um menor de apenas 3 anos no veículo. Os projéteis atingiram os vidros enquanto passavam perigosamente próximos a Layuka. Uma das unidades atingiu a região da cintura de Cacho, que protegia a criança em seu colo. Mas, apesar do cerco, eles conseguiram realizar uma manobra de fuga e escapar do local. Quem não teve a mesma sorte naquela região foi uma figura próxima a Pablo Escobar. Ao surgir uma situação que contrariava os interesses do líder, este convocou Layuka, Carlos Negro e outros aliados para realizar uma contenção forçada da mulher. Ações drásticas como essa eram integradas ao histórico de operações do grupo. Paralelamente, Pablo Correa, um contrabandista, apresentou uma demanda estratégica a Escobar: a eliminação de um de seus sócios, Frank Gutierrez. O patrão compreendeu de imediato que atender ao pedido traria ganhos financeiros e reforçaria sua autoridade. Contudo, antes de dar o aval, seguiu o protocolo de mediação, questionando os motivos do desentendimento e sugerindo, inicialmente, um acordo diplomático entre as partes. Ao final da conferência, o pacto foi selado. No dia seguinte, as instruções foram passadas diretamente a Layuka. A operação vale 200 milhões divididos entre nós. Como etapa inicial para desestabilizar o alvo, a ordem foi executar um gesto simbólico e intimidador: lançar um esquife de um helicóptero sobre a propriedade de Gutierrez, em San Jerônimo. Depois disso, emboscaram Gutierrez no restaurante Cocorico, no Parque de Belém, em Medellín. Mas, como o homem sobreviveu, Pablo e Layuka se reuniram para discutir a situação, pois sabiam que não podiam permitir que esse inimigo continuasse vivo. Naquela clínica levam policiais feridos e ela vive cheia de vigilantes. Fora isso, os guarda-costas dele estão lá dentro, comentou Pablo. No dia seguinte, Layuka e seus homens roubaram um carro e o pintaram como se fosse uma viatura policial. Em seguida, entraram na clínica, levando 2 supostos agentes feridos. Assim que chegaram ao quarto de Gutierrez, que estava completamente indefeso, abriram fogo com uma arma equipada com silenciador. Apesar da habilidade que Layuka demonstrava, sua ambição crescia rápido demais. Chegou ao ponto de querer receber mais dinheiro que o próprio chefe. Isso começou a gerar incômodo dentro da organização, pois ele disputava poder e dinheiro de forma aberta. Homens de Pablo diziam ter ouvido suas reclamações, principalmente quando dividiram os 750 mil dólares tomados de Gutierrez. Insatisfeito com sua parte, Layuka resmungou que o patrão não fazia nada e ainda ficava com muito dinheiro. O que antes era apenas o guarda-costas e sicário de confiança do líder, agora aparecia no escritório com seus próprios seguranças, sem pedir autorização, ultrapassando limites e desrespeitando regras básicas. Ele ignorava um mandamento claro: ninguém podia desafiar
ou insultar o patrão. Em uma de suas explosões de raiva, quebrou um taco de sinuca de forma afrontosa. Pablo, acostumado a controlar seus impulsos, apenas respondeu com calma: "Vá se acalmar e depois conversamos." Imediatamente, Escobar convocou Chopo e Elkin Correia. "Não durmo há dias. Mantenho uma pistola ao lado da cama, porque a situação com Yuka não está fácil. Preciso agir antes que ele tome a iniciativa", disse Pablo, testando a lealdade de seus aliados. Ambos concordaram com a medida, pois também nutriam insatisfação. Dias depois, em 18 de junho de 1986, Layuca chegou ao escritório e encontrou, como de rotina, 2 antigos conhecidos de La Estrela. Após uma breve discussão de 5 minutos, uma ofensiva massiva foi disparada contra ele, resultando em seu fim imediato. Quando os seguranças de Layuca tentaram intervir, foram contidos. "Fiquem parados, o patrão vai explicar." Pablo saiu de sua sala e foi direto. "Eu ordenei a ação por insubordinação. Não quero conflito com vocês. Ofereço uma compensação para que sigam em paz." Alguns aceitaram e juraram fidelidade ao líder. Outra vertente indica que o verdadeiro articulador foi seu suposto amigo, Chopo, que em sua ambição por ascender na hierarquia, alimentava intrigas e rumores sobre desvios cometidos pelos parceiros. Assim, com o aval de Escobar, Chopo teria coordenado a unidade responsável pela queda de Rubén, incluindo recrutas que iniciavam suas trajetórias. Curiosamente, Juan Kaká, primo de Layuca, acabou integrando as fileiras de quem eliminou seu parente. Independentemente da versão, o fato é que o corpo foi deixado em uma via pública para simular um confronto com as forças de segurança. Era o início da fase em que Pablo se desfazia de qualquer potencial concorrência. Os tenentes formavam grupos rivais, competindo por recursos, influência e status, eliminando qualquer um que estivesse no caminho. Dessa forma, Layuca, que deixou um filho de apenas 4 anos, acabou trazendo, involuntariamente, um alívio para sua família. Embora nunca desejassem seu fim, sabiam que esse era o risco inerente à sua conduta. A trajetória de Layuca, assim como a de muitos outros, serve como um alerta sobre os perigos de caminhos pautados pela ausência de valores, algo que se busca erradicar da sociedade. Mas, enquanto um ciclo se encerrava na Colômbia, no México, um novo nome começava a arquitetar algo ainda maior, mais sofisticado e incrivelmente mais audacioso. Ele não era apenas um sucessor, ele se tornaria o mestre das fugas impossíveis e o rosto do narcotráfico moderno. No próximo vídeo, vamos atravessar a fronteira para entender como um jovem camponês de Sinaloa se transformou no homem mais procurado do mundo. Você não pode perder a história real e detalhada de Joaquim El Chapo Guzmán. O card já está aparecendo aí na tela. Clique agora e conheça essa história obscura. Até a próxima. Galera, rapidinho. Se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!